Olá, meus amigos, tudo bem? Sou eu, professor Gessé Cortez, e essa é a sua aula de literatura da semana. Espero que você tenha passado bem, né, nessas férias, espero que você tenha descansado. Nós entramos a semana com novidades, temos agora a lista, né, de livros, né, pedidos pela UFMS, tá ok? Que nós vamos conversar melhor sobre ela amanhã, tá? Na nossa aula, na nossa live, na nossa aula ao vivo. Hoje, quero fazer talvez a última parte desse pré-modernismo, né? Nós que fizemos o pré-modernismo antes das férias, né? Falamos a respeito de Monteiro Lobato, falamos a respeito de Lima Barreto, falamos a respeito de Euclides da Cunha, falamos a respeito de Graça Aranha. É sempre importante notar, e alguns de vocês me perguntaram a respeito disso, vieram com essa dúvida, por que eles não são realistas? Por que eles não são naturalistas, haja vista que ainda nós não temos ainda necessariamente o período que nós marcamos como modernismo. E por que então eles não são modernistas? Justamente por uma questão de data, uma questão de tempo, né? Uma questão de cronologia. Eles demonstram características, sim, demonstram características naturalistas, realistas. Contudo, são aquelas características herdadas de uma escola anterior, tá? Notem que o momento é complicado, por quê? Porque nós temos determinadas figuras, tanto realistas, quanto naturalistas, quanto parnasianas, quanto simbolistas, que ainda estão vivos, tá? Nós estamos falando da virada do 1800 para 1900. Por exemplo, tem a lista agora, né, da UFMS, o Isaú Jacó, foi publicado por Machado de Assis em 1902. Então Machado de Assis ainda está produzindo, entendeu? Membro da Academia Brasileira de Letras. A gente tem o parnasianismo, que vai se refletir, por exemplo, na letra do hino nacional, que será composto por Joaquim Osório Duque Estrada em 1909. Entende? Então nós temos ainda muito resquício ainda desse parnasianismo, desse realismo. Agora, o que eles diferem? Eles diferem no sentido que cada um deles, meus amigos, eles podem herdar, ou melhor, podem instituir uma escola literária para eles mesmos, devido às suas características peculiares. Por quê? Porque se nós pegarmos Lima Barreto, ele é muito peculiar. O fato de ter sentido na pele, né, no preconceito, o fato dele ter o olho cirúrgico, né, para perceber o preconceito da sociedade. Coisa que necessariamente a gente vê até ao contrário em Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é discutido até hoje se Monteiro Lobato era racista ou não. Sendo que a gente ainda brincava na faculdade, né? Quem acusa Monteiro Lobato de racista é porque não leu o livro Negrinha. Então, lá no livro Negrinha, lá no conto Negrinha, o que acontece? Ele fala com desprezo, né, de suas linhas, o desprezo da maneira como a menina era tratada pela dona da casa. Uma mulher, sim, preconceituosa. Então, de uma certa forma, ele evidencia, sim, mas vamos colocar dessa forma, do outro lado, do lado de uma família que foi aristocrata, ele que era neto de um visconde, e assim herdou, né, Monteiro Lobato herdou as propriedades do avô, né? Então ele era filho da aristocracia, diferente de Lima Barreto, que era filho de escravos, neto de escravos, né? E que sentiu na pele o preconceito. Então cada um deles é possível nós extrairmos uma escola literária chamada Monteiro Lobato, uma escola literária chamada Lima Barreto, uma escola literária chamada Euclides da Cunha. Você quer algo mais peculiar que Euclides da Cunha? Na sua obra, que é a sua obra maior, não há personagens fictícios. Isso, talvez, né, a gente pode colocar no mesmo patamar e nós vamos falar bastante dele, dos heterônimos de Fernando Pessoa. É algo muito peculiar de Fernando Pessoa. Qualquer um que for reproduzir os heterônimos, todo mundo vai falar, aquilo que o Fernando Pessoa já fazia, né? Entende? Então é algo muito novo, algo muito inovador, algo muito peculiar de Euclides da Cunha. Ele faz um livro e não tem personagens fictícios. Todos os personagens são reais, são da vida, da vida real. Aí a gente tem aquele mote, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Entendeu? Então é algo que em Euclides da Cunha não há essa diferenciação. Porque todos os personagens do seu livro, Os Sertões, são personagens reais. Então veja bem, então ele é uma escola literária. Que é uma escola literária mais peculiar do que Graça Aranha, considerado então o patrono dos modernistas, o padrinho, por quê?
Porque estava lá presente no dia da Semana da Arte Moderna, coisa, por exemplo, que não aconteceu nem com Lima Barreto, coisa que não aconteceu nem com Monteiro Lobato, coisa que não aconteceu nem com Euclides da Cunha, tá? Então, mas Graça Aranha estava lá. Então, ele, né, encarna esse precursor desse modernismo, tanto que rompe com a Academia Brasileira de Letras. E hoje, cara, hoje eu escolhi para falar de outro cara. Outro cara que ele merece uma escola literária para ele. De quem nós vamos falar? De Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos merece uma escola literária só para ele, cara. Por quê? Porque você vai notar, né? Vamos lá, eu coloquei a irrelevância, tá? Linguagem escatológica do poeta raquítico. Por que chamado de poeta raquítico? Porque ele sempre foi muito magrinho, tá? Então chamados de poetas raquíticos. O poeta raquítico é poeta de uma única obra, tá? Em vida, ele publicou o livro Eu, tá? Mais tarde, fizeram um apanhado das suas outras obras, tá? Alguns poemas que foram encontrando aqui, encontrando ali, e pós-morte, tá? Foi publicado o livro Eu e Outras Poesias. Ele que morre também muito cedo, morre em 1914, tá? Vítima de uma pneumonia. Então, ele que morre cedo, né, cara? Aí depois faz um compêndio com outras poesias que não foram publicadas, juntam tudo, e na verdade existe agora o livro Eu e Outras Poesias. O livro Eu, publicado em vida, e depois acrescido mais alguns poemas, agora num outro livro, que é o que circula, que é o que normalmente você tem acesso, que é o Eu e Outras Poesias, tá? Então, eu preparei aqui uma breve biografia dele para você. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, tá? Conhecido também como Augusto dos Anjos, nasceu em Engenho do Pau d'Arco, na Paraíba, tá? Paraibano. Nasceu em 84, 22 de abril de 84, filho de Alexandre Rodrigues dos Santos e Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos, tá? Recebeu do pai, formado em Direito, as primeiras instruções. No ano de 1900, ingressou no Liceu Paraibano e nessa época compôs seu primeiro soneto, Saudade, tá? Então veja bem, é época de influência simbolista. Se é 1900, a gente já tem influência simbolista valendo, tá? Estudou na Faculdade de Direito do Recife de 1903 a 1907. Formado em Direito, retornou para João Pessoa, capital da Paraíba, onde passou a lecionar literatura brasileira em aulas particulares, tá? Em 1908 foi nomeado para o cargo de professor do Liceu Paraibano, mas em 1910 foi afastado da função por se desentender com o governador. Nesse mesmo ano, casou-se com Esther Fialho e mudou-se para o Rio de Janeiro, depois que sua família vendeu o engenho do Pau d'Arco. Não sei se você já teve a oportunidade de andar por aquela região, né? É uma região que até hoje, cara, é cana que não acaba mais, tá? Então, é uma região, né, que daí você vai poder ler, por exemplo, em José Lins do Rego, né, na sua trilogia dos engenhos, né, você vai poder perceber como essa cultura do engenho é presente naquela região. Região de Pernambuco, região de Paraíba, tá? Região de Alagoas. São quilômetros e quilômetros até hoje, cara. Então, antes de chegar na praia, vem aquele cheiro doce da cana, sabe? Porque são quilômetros e quilômetros e quilômetros de cana, tá? Mas tudo bem, só para constar, tá bom? Tá bom, em 1913, então, Augusto dos Anjos ele muda-se para Leopoldina, em Minas Gerais, onde assumiu a direção do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, foi diretor de escola, hein? Continuou também a dar aulas particulares. Em 1914, depois de uma longa gripe, Augusto dos Anjos foi acometido de uma pneumonia e faleceu em 12 de novembro de 1914, tá? Então, morre necessariamente jovem, né? 84, 94, 2004, 2014, 30 anos, é isso? Não, né? 84, 94, 10, 2004, 20, 2004, 30 anos, cara, né? Então, morre prematuro, né? No caso, né? Morre novo, né? Com 30 anos de idade. Por que que ele é peculiar? Por que que ele é particular? Bom, muita coisa se escreve. Se você tiver ideia de um tanto de ensaios que se escrevem sobre Augusto dos Anjos, você não tem ideia, tá? Contudo,
nós temos dois livros que são muito emblemáticos. Um é de Ana Miranda, né, A Última Quimera, que pega um verso do Augusto dos Anjos e ela transforma em romance, né? Não que é um verso em romance, o verso é o título do livro, A Última Quimera. Ela faz um romance contando a história e a vida de Augusto dos Anjos. E é claro, né, que é tema para alguns vestibulares, o livro Toda a Poesia de Ferreira Goulart, que é o livro Toda a Poesia de Augusto dos Anjos, tá? Por quê? Porque justamente foi um poeta de muita relevância. Eu vou te mostrar por quê, tá bom? Nos poemas de Augusto dos Anjos é possível perceber a influência de romantismo, também a influência do parnasianismo, e eu acrescentaria também a influência do simbolismo, tá? Influência também do naturalismo, influência também do realismo. Quer dizer, ele é uma síntese das escolas passadas, todas nele mesmo. E como ele é uma síntese das escolas passadas nele mesmo, nós o configuramos, na falta de configurar de uma outra maneira, configuramos ele como pré-modernista, tá? Uma linguagem, a usar a linguagem escatológica. Por que a linguagem escatológica? Porque é um vocabulário científico. Nós vamos ver aqui, ele vai rimar, né, cardíaco com hipocondríaco. Então ele vai buscar na química, ele vai buscar na mitologia, ele vai buscar na física, ele vai buscar na astronomia as palavras da sua poesia, tá? Chamado de um poeta raquítico, por quê? Porque ele sempre foi magrinho, tá? Explorou temas como a decomposição da matéria, a hipocrisia humana, sob uma perspectiva bastante pessimista, tá bom? Tá bom então. Então vamos experimentar um pouquinho? Vamos lá. Separei alguns poemas pra gente experimentar do Augusto dos Anjos, cara, poeta pré-modernista, tá bom? Tudo bem então? Vamos lá então. Faz o seguinte, ó. Experimenta comigo aqui, ó. Primeiro, o poema Solitário, tá? Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta. Por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como uma carniçaria. O aço das facas incisivas corta. Eita pega. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Eita pega. Então veja bem, um pequeno comentário, tá? Expõe-se a história infeliz de uma pessoa que parte ao encontro do seu amor, entretanto ela é rejeitada. Então o poema fala sobre a rejeição, né? Nota-se o pessimismo como ainda o jogo de palavras típico da poesia de Augusto dos Anjos. Pode-se deduzir que o eu lírico padece, então, por um amor não correspondido, ficando à espera do ser amado, não compreendendo seu amor e nem sua existência. É nítido uma de suas relevantes características do poema, que é a fixação à morte. Nós vamos falar bem mais a respeito disso, tá? Bem como o eu lírico, quando expõe que almejou a adorada sem conseguir sequer retorno, se afastou da porta em carcaça, dentro de um caixão e somente em pele e osso. Revela os seus sentimentos do eu lírico ao ser deixado e desamparado ao frio daquele dia. Descreve-se uma visão aflita da vida, ou seja, pessimista, juntamente com uma lamúria perto de ser cruel e vulgar. Então notem, né? Fazia frio aquele dia, tá? Então ele foi deixado à porta, fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta, cortava assim como uma carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Muito importante notar que ele está no modelo soneto. Modelo soneto que foi muito prestigiado durante o parnasianismo e reproduzido durante o simbolismo, tá? Se você notar, são 10 sílabas métricas, tá? Todos os versos, não importa se o verso é grande ou se o verso é pequeno, na hora que conta-se as sílabas métricas, ela dá 10 sílabas, como um sonetista parnasiano. Contudo, veja que o vocabulário foge da temática parnasiana. E ela entra, por exemplo, na temática romantista, tá? Mas não é um romantismo
vamos dizer assim, raiz que nós conhecemos, usei a palavra raiz, mas é aquele resgate feito pelos simbolistas, onde esse amor ele é levado ao subjetivo do sentido que ele impregna, né, com metáforas, tá? Então o que ele é? Ele é como um velho caixão a carregar destroços. Por quê? Porque ele ficou destruído com aquela rejeição. Mas tu não vieste ver minha desgraça. O amor não é correspondido. E eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas um tumbal carcaça. Quem quer carcaça? O corpo dele. E o pergaminho singular da pele, quer dizer, isso escrito na pele, eu senti na pele a rejeição e o chocalho fatídico dos ossos, então saiu arrastando o corpo, né? Então neste caso aí o poema Solitário, só para citar alguns poemas que não são tão famosos, tá? Vamos lá? Vamos para outro? O poeta do hediondo, tá? Diz lá: sofro aceleradíssimas pancadas. Você tá vendo? É uma construção do Augusto dos Anjos. Ele faz versos com 3 palavras. Você vai ver que ele vai fazer versos com 2 palavras e versos de 10 sílabas métricas. Notem: sofro aceleradíssimas pancadas, porque você conta até a última sílaba tônica. No coração ataca minha existência. 10 sílabas métricas, tá? Então, não importa se o verso é grande ou se o verso é pequeno, todos eles vão ter 10 sílabas métricas. Nota aqui embaixo, aqui, no final do segundo terceto: generalização do desconforto. 10 sílabas métricas, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura toda. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Então o coração está acelerado, tá? Ataca minha existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Coalescências, então o sangue que se coala. Então estamos próximos de um derrame, tá? Em alucinatórias cavalgadas. Olha só, então ele fala de alucinações, que é algo típico simbolista. Sinto então sondando-me a consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quando me dói no cérebro essa sonda, olha só, certamente eu sou a mais odionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, contando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Em um detalhe especial, tá? Esses 3 últimos versos do seu soneto estão sobre a sua lápide, tá? Então fazem parte da lápide de Augusto dos Anjos esses 3 últimos versos. Eu sou aquele que ficou sozinho, contando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto, tá? Muito bem. É frequente encontrar em Augusto dos Anjos denominado como poeta da morte, tá? Dentre suas temáticas citadas com unanimidade encontra-se, claro, a morte. Enfim, esse tema é pacífico dentre a crítica do poeta. O que muda é a maneira como cada análise lê esse tema em sua poesia. Aí eu tenho uma análise da professora Lúcia Helena, publicou o livro dela sobre Augusto dos Anjos em 77. Discordando da ideia de obsessão, defende que a morte é apenas mais um dos vários temas que fazem parte do seu universo temático, que ora aparece de maneira materialista, ora mais filosófica e vulgar. Já no estudo do professor Aleixo Bueno, que publicou em 1994, a morte aparece como uma manifestação do pessimismo, como uma implacável presença da maior das evidências da vida e do universo. Qual que é a maior evidência da vida e do universo? Tudo morte, destruidora, paciente e impetuosa de todos os esforços e devaneios humanos, né? Não importa o quanto inteligente você seja, não importa o quão rico você seja, na hora da morte, já dizia Ariano Suassuna, né? Nós encontramos com um único mal irremediável. Então esse tema é o tema recorrente desse poeta, que é um poeta extremamente pessimista. E, para tanto, ele vai fazer uso de uma linguagem cientificista, o que o aproxima
do cientificismo naturalismo, do cientificismo realista, tá? Então veja bem, como ele congrega tantas características nele mesmo, fica muito difícil a classificação dele, tá? Volto a dizer, ele é escritor de um livro só, e é um livro em poesia chamado Eu, e mais tarde foi feito um compêndio de umas outras poesias que não fizeram parte do livro Eu, e depois foram todas compiladas num único volume, e agora o volume se chama Eu e Outras Poesias, tá? Muito bem. Bom, uma outra temática, né, a temática do pessimismo, tá? Que é, claro, vai de novo incidir sobre esse tema, a morte. Vozes de um túmulo. Morri, e a terra, a mãe comum, o brilho destes olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reais convivas, num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Então, quem que é o Tântalo? O Tântalo é um personagem mitológico, né, cara? É um personagem mitológico que contraria os deuses, é punido por Zeus e é levado ao Tártaro, né? É levado às regiões inferiores, e lá ele é chamado de suplício de Tântalo, que daí ele fica vendo uma fonte d'água, mas na hora que ele se aproxima da fonte d'água, ela acaba, ela evapora. E aí ele fica olhando umas maçãs, na hora que ele leva a mão para pegar as maçãs vão embora, somem, desaparecem. Então uma pessoa que diz de uma pessoa que está tão perto de se realizar, só que daí ela não consegue, né? Djavan cantou isso daí, né? Djavan cantou assim, ó: só eu sei o que é morrer de sede em frente ao mar. Então ele morre de sede, por quê? Porque ele está ali do lado da pessoa amada. Você nunca viu isso, né? Você está ali do lado da pessoa amada, você quer beijar, você quer abraçar, só que ela não quer nada com você, ela só quer sua amizade. Eu só queria ser seu amigo. E daí o que acontece? Você morre de sede em frente ao mar. Morri, e a terra, a mãe comum, o brilho destes meus olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reis convivas num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Então fala da morte dele. Porque para este cemitério vim? Porque antes da vida o augusto trilho palmilhasse do que este que palmilho e que me assombra, porque não tem fim. No ardor do sonho que o fronema exalta, construí de orgulho enia pirâmide alta, hoje porém que se desmoronou, a pirâmide real do meu orgulho, hoje que apenas sou matéria e entulho, tenho consciência de que nada sou. Forte, né, velho? Então não importa os sonhos que você construa, não importa comparar você, por exemplo, aos faraós que construíram pirâmides altas, chega no final, o que você é? A pirâmide real do meu orgulho, hoje que apenas sou matéria e entulho, tenho consciência de que nada sou, tá? O poeta Augusto dos Anjos, como poeta da impotência e do fracasso, se deparando com a mais absoluta e definitiva forma de impotência e fracasso. Qual que é? A morte, cara, porque em frente à morte nós não somos absolutamente nada. E aí, né, cara, um dos poemas mais famosos de Augusto dos Anjos, recitado decor por alguns, né? Eu não tenho essa capacidade, cara, de decorar poemas. Gostaria de ter, tá? Mas não tenho. Diz lá: eu, filho do carbono e do amoníaco. Vai, resume, o que nós somos, né? Será que nós somos só isso mesmo? Lembra do Matrix? Quando eles estão ali próximos de se alimentar, e aí os rapazes que são mais velhos, ele que nasceu, né, em Zion, né? Um dos irmãos, são dois irmãos nascidos em Zion. E aí ele chega pro Neo e fala assim: não, isso daqui é uma combinação de aminoácidos e não sei o que, tudo que o corpo humano precisa, né? Como se nós fôssemos resumidos apenas em carbono e em amoníaco, né? E aí tem o menino do lado, né? Porque o Neo acabou de ver uma loira lá no simulador, né? Aí ele fala assim: ó, se você quiser eu arrumo um encontro e tal, né? Ele é chamado de cafetão virtual, né? Aí ele fala assim, né, o ser humano tem outras necessidades do que apenas, né, apenas o essencial, né? E aí o pessoal brinca com ele, etc. E aí o que eu tenho? Eu tenho o Augusto dos Anjos fazendo talvez o caminho contrário. Por quê? Por mais que você se ache importante, por mais que você se ache complexo,
Você é o quê? Você é filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese, quer dizer, é uma gênese anterior à gênese. Então é a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Porque você vai negar que nós não temos a influência dos astros, tá? Eu falei astronomia, mas aí a gente tem uma alusão à astrologia, né? A gente não tem uma influência dos astros, não é? Então a lua influencia na maré, em um dos seus movimentos combinados com o movimento da Terra, o movimento da lua, né? Dizem que é capaz também de influenciar nos gênios das pessoas. Os antigos marcavam pela posição da lua a hora de plantar e a hora de colher. Tá certo que isso está ligado com a estação do ano e tal, mas ele fala a influência má dos signos do zodíaco. Você nasceu em quando? O astro estava em que posição e tal? Beleza. Aí volta aquilo que eu falei, ele faz versos de 10 sílabas métricas, com 2 palavras. Profundissimamente hipocondríaco. Vamos lá? Profundissimamente hipocondríaco. Aí, 10 sílabas métricas para ele, porque eu contei o H ali, mas não conta, né? Porque o H não tem valor de consoante, então o T e o I junta num só, por isso que dá 10 sílabas. Profundissimamente hipocondríaco. Conta até a última sílaba métrica. E você está vendo a razão das rimas? Ele está rimando amoníaco, zodíaco, hipocondríaco e cardíaco. Ele está rimando rutilância, infância, repugnância e ânsia, tá? Então a rima dele é uma rima preciosíssima, tá? Que excede ali ou compara-se ao mais rebuscado dos parnasianos. Contudo, o próprio vocabulário não é próprio parnasiano. Ele é talvez o vocabulário próprio naturalista, realista. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia. Uma ânsia que é igual a outra ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Quer dizer, o que ele está sofrendo é quase igual a um ataque cardíaco, porque é análogo à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar-me meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então, você pode envolver um cadáver. Professor Gessé, por isso que eu providenciei deixar bastante cabelo, né, velho? Por quê? Porque você vai achar o cadáver daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. O que vai ter lá? Os cabelos. Os cabelos a terra não consome. Os cabelos vão ficar, tá? Então eles vão roer os meus olhos, tá? E há de me deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Por quê? Porque os cabelos aí não vão ajudar. Não vão ajudar nessa reação orgânica. Os cabelos não vão como é que eu posso dizer? Ajudar, né, na produção orgânica da terra. Não, eles vão ficar lá. Eles vão ficar para sempre. Tá? Então, o que vai sobrar da sua vida? O que vai sobrar de tudo aquilo que você acha que você é? Entendeu? De toda essa beleza que você acha que você tem, ou de todo esse dinheiro que o ser humano acha que tem. O que vai sobrar? Né? Vai sobrar apenas os cabelos, irmão. Quem já ouviu falar aquela expressão que caixão não tem gaveta? Caixão não tem gaveta, irmão. Não adianta o que você tem, você não vai levar. Então tá. Outro também poema muito famoso, muito comum em concursos vestibulares, o morcego. Meia-noite e o meu quarto me recolhe, meu Deus, e este morcego. E agora, vede? Na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela e guinho escaldante molho. Olha só, vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto, eita pega. Agora,
Quem é esse morcego? Ele revela para nós. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ela entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então veja bem, por mais que você faça coisas erradas, por mais que você faça o errado e ninguém vê, quando chega a noite, ela entra no nosso quarto e ela fica nos olhando, e você ainda pega de um pau, cutuca, e ela fica lá, e você fala: quem? Que ventre produziu tão feio parto? Quem que é esse feio parto? É a consciência humana, é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ela entra imperceptivelmente em nosso quarto. Se você parar para contar, todos eles são versos de 10 sílabas métricas, tá? O pessimismo, grande tema da sua poesia. E é claro, eu poderia ficar experimentando aqui Augusto dos Anjos com vocês o resto da manhã. Então são poemas que falam de um teor filosófico muito alto, muito forte. Por isso que nós temos vários livros publicados a respeito dele, tá? E eu não poderia deixar, talvez, de falar talvez do hino do pessimismo, né? Não importa o quanto você goste da pessoa, não importa o quanto você ama essa pessoa, você está preparado, você tem que estar preparado para quê? Para não ser correspondido. Eu sempre gosto de dizer, né? Ninguém vai num relacionamento com um contrato assinado e fala assim: não, tudo que você me der, eu vou te dar em troca. Ninguém vai para um relacionamento assim. Então, hoje eu estou casado com a Florzinha. Ano que vem, nós vamos fazer 30 anos de namoro. Eu pedi a Florzinha em namoro em 1991, no dia 22 de abril, num feriado de 21 de abril, perdão, feriado de 21 de abril. Então nós vamos fazer 30 anos de namoro. Nesses 30 anos de namoro, casei com a Florzinha em 1994, mas nesses 30 anos de namoro, quando é que eu tive a garantia da parte dela de que todo o amor que eu dei para ela ia dar de volta para mim? Nunca eu tive essa garantia, da mesma forma que ela também não teve essa garantia. Mas nós não vamos para um relacionamento pensando que depois de 30 anos ele vai acabar, que depois de 20 anos ele vai acabar, né? O pessoal brinca, né, que o pessoal casa, né, de manhã e separa à noite. Por quê? Porque faz-se um contrato. Se você não fizer aquilo que eu quero, a gente encerra o contrato. Se você não me satisfazer, a gente encerra o contrato. Isso não é relacionamento. E eu tenho versos íntimos. Olha o que ele fala a respeito. Notem o profundo pessimismo. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Tá vendo? Que é o título do livro da Ana Miranda. Somente a ingratidão. Esta pantera foi a tua companheira inseparável. Qual que é a nossa companheira inseparável? Não é o amor. Quem que é? A ingratidão. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade também de ser fera. Então por que as pessoas fazem o que fazem? Não é justificando o comportamento da pessoa, mas a pessoa reage à medida daquilo que ela experimentou, tá? Então o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. O beijo, amiga, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena, tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Tá? Então, um dos mais emblemáticos versos de Augusto dos Anjos, tá? Que ele fala o quê? Ele fala que qualquer carinho que você receba, qualquer demonstração de afeto que você receba, ele é o prenúncio da mão que vai tacar a pedra, da mão que vai te bater, da mão que vai te judiar, né? Altamente pessimista, né? A vida não tem que ser assim, mas era assim que o Augusto dos Anjos experimentava a vida. E é assim que em determinados momentos, né, a gente se sente, não é verdade? Por que será que o Mamonas Assassinas, né, Paula Toller, o Abóbora Selvagem cantou? Por que não eu?
Por que não eu? Por quê? Porque ele esperava uma demonstração de carinho, mas essa demonstração de carinho, essa correspondência do amor, ela não veio, cara, né? E aí o que você tem? Você tem a ingratidão, né? A ingratidão. Então, se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O beijo amigo é a véspera do escarro, tá? Muito bem. Para tanto, vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá, faz exercício comigo aqui. Sobre a obra de Augusto dos Anjos, assinale a alternativa incorreta. Você sabe, né? Eu gosto muito desses exercícios. Por quê? Porque tudo você pode estudar, tá? Só um que você não vai poder estudar. Então vamos lá? Letra A. Eu acho que esses exercícios são os exercícios mais producentes, sabia? Porque a gente pode falar de um monte de coisa num único exercício, tá? Quando a gente usa aquele exercício assinale a alternativa correta, o que vai acontecer? Todas as afirmativas dele são falsas. Uma é correta. Tá, serve para avaliar? Serve, mas não é útil para estudar. Esse aqui eu acho útil para estudar. Quer ver? Olha a letra A. Unindo o simbolismo ao cientificismo naturalista, Augusto dos Anjos apresenta grande originalidade em seus versos, cujo o ineditismo figura como uma experiência única da literatura mundial. Então veja bem, é algo inédito, tá? Então usar palavras de ciência, palavras da química, da física, da biologia, em poemas. Então que falam, por exemplo, de algo extremamente filosófico, que é a morte, é o amor, é a dor de cotovelo, etc, etc. Então o que causa nele, né, algo inédito. Então é algo inédito na poesia mundial, tá? Augusto dos Anjos é um fenômeno mundial, tá bom? Então a letra A está correta. Letra B. Influenciado pelo pessimismo da filosofia do alemão Schopenhauer, né? Isso mesmo. Augusto dos Anjos deixa expresso em sua poesia seus anseios e angústias existenciais. Isso mesmo. Então, influenciado por Schopenhauer, o que eu tenho? Eu tenho ele demonstrando todo esse pessimismo, né, de Arthur Schopenhauer em suas poesias. Correto, cara? Destacou-se no gênero conto. Peraí. Quantos livros ele fez? E foi um livro de poesias. Então, tá errado. Ele não destacou no gênero conto, sem grandes pretensões de promover inovação estética. Que mentira. Criticou a falta de uma identidade genuinamente nacional através de uma linguagem inovadora e irônica. Não sei nem classificar isso daí. Tá bom, olha a letra D. Pode ser situado entre os escritores pré-modernistas devido ao caráter sincrético, tá? Sincretismo, tá? De sua poesia. Por que sincretismo, né? É a mistura. Então a gente chama de sincretismo religioso, por exemplo, o poder que o candomblé teve de se acoplar aos ícones da Igreja Católica. Então, por exemplo, o São Jorge, que é o santo guerreiro, se não me engano, é Ogum. E assim por diante. Algo sincrético, algo misturado, da mesma forma que se mistura parnasianismo, simbolismo, naturalismo, realismo, tá? Que não priorizava uma única influência. Correto, tá? Então ele é um mesclado de influências. Correta a letra D. Letra E. A poesia de Augusto dos Anjos emprega termos considerados baixos e antipoéticos, sobretudo se comparados à linguagem literária vigente, que era, no caso, o simbolismo e o parnasianismo, tá? Provocando grande estranhamento no público e na crítica especializada. Tanto é que ele demorou, mano, a ser cultuado, assim como Lima Barreto também demorou, na sua genialidade, a ser reconhecido, tá? Isso mesmo, a resposta errada é a letra C. Faz mais um aqui comigo, ó. Sobre o poema Psicologia de um Vencido, que foi aquele verso que nós vimos, diz lá, assinale o correto, tá? Diz assim, influenciado pela estética parnasiana, Augusto dos Anjos demonstra grande domínio técnico e o gosto pela métrica. Isso é o verso metrificado, irmão. É soneto de 10 sílabas métricas, tá? Características evidenciadas através da escolha renitente. O que é renitente? A escolha sem dúvida, sem titubear, tá? Não há dúvida. Ele escolhe o soneto, tá? Correto. Número 1 tá correto. 2.
A influência simbolista pode ser percebida através dos temas recorrentes em sua obra, como a fascinação pela morte, a angústia e a utilização de elementos simbólicos, como o uso de metáforas. Correto, cara. Então, há um fascínio pela morte, mas tudo isso é feito metaforicamente. Perdão. 3. A adoção de vocabulário científico produz um efeito poético de angústia existencial diante das implacáveis leis da natureza, promovendo assim uma análise sobre a efemeridade humana. Correto, cara. Número 1, número 2, número 3 estão corretos. 4. Ao fazer referência ao amoníaco, Augusto dos Anjos estabelece uma metáfora entre o composto químico e a alma do eu lírico, pois ao fim da vida a matéria se desintegra, mas a alma é inorgânica, por isso mantém-se intacta. Não, aí nós teríamos que admitir um determinado otimismo. Não, a gente vai morrer, mas a alma vai ficar feliz para sempre. Não, não é isso. A alma é eterna, não. Na verdade, o que ele faz? Ele faz o contrário. Ao comparar com amoníaco e assim comparar a efemeridade da vida, ele cai em um pessimismo, tá? Que não é evidenciado nesse tópico 4. Tá bom? Então esse tópico 4 não serve para nós, tá? Então em nenhum momento a alegria, por exemplo, de uma alma inorgânica, tá? Que vai se manter pura, que vai se manter intacta. Não. Há o desespero de tudo aquilo que nós somos, né? Se reduzir a nada. Como é que é? Irredutivelmente nós somos nada. É assim que ele caracteriza a sua poesia. Então não são todas corretas, também não são todas incorretas. Apenas a 4 está correta? Não, a 4 é a única e errada. Estão corretas a 1, a 2 e a 3, tá? Então o correto aqui é a letra D. Acho que eu terminei? Isso mesmo, acabei. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, tá? Façam a leitura aqui e façam a leitura do Augusto dos Anjos para vocês, tá bom? Não façam porque, não é do tema da UFMS, já você está perdendo tempo. Não, ele é pré-modernista. Então, por ser pré-modernista, constantemente, né, evocado por Enem, evocado nos pré-vestibulares, tá? Então, fiquem atentos à leitura do Augusto dos Anjos, façam a leitura lá da apostila, eu até esqueci de pegar a apostila hoje, mas façam lá, deixei uma parte sobre o Augusto dos Anjos e também algumas questões, inclusive questões do Enem, tá? Para daqui a pouquinho, na nossa live, eu já vou dizer para vocês, eu vou fazer uma bateria de exercícios, tá? Vamos praticar alguns exercícios, né? Provavelmente exercícios da apostila e tal, e provavelmente alguns exercícios também que eu trouxe, que eu separei, tá bom? Meus amigos, um abraço e até daqui a pouquinho, tá?